Eu já participo há muito tempo, tudo mais, eu já estou no final da uma formação, mas eu fico pensando, e os outros, sabe? E os outros alunos que não vão ter essa bolsa? E os outros alunos que não vão poder ter esse contato? Eu tive esse contato com a OBMEP, eu aproveitei disso, mas e os outros, sabe? É aquela questão, né? Deixar de investir em uma coisa, você não gasta menos, você só vai deixar de lucrar. O sonho do Mauro Vitor, o estudante de 16 anos que você acaba de ouvir, é se formar em robótica. Ele é um entre 6 mil alunos de ensino básico que recebem por mês uma bolsa de R$100 do CNPq, por terem se destacado na Olimpíada de Matemática. Para mim, a bolsa, ela ajuda a passagem, a alimentação. O Ministério da Ciência e Tecnologia já avisou que a partir deste mês não terá mais verbas para pagar as bolsas de estudantes e pesquisadores. Ontem, o ministro Marcos Pontes anunciou que vai remanejar 82 milhões de reais só para garantir o pagamento do mês. Depois, não há nada garantido. Qual é o risco de a ciência ficar sem dinheiro? O que pode se projetar para o ano que vem? Quais são as soluções para a crise que afeta o desenvolvimento do conhecimento no Brasil? Esses são os temas do Ao Ponto de hoje. Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Maltic e nós conversamos com a repórter Renata Maris, da sucursal de Brasília, e com o colunista Antônio Góes, especializado em educação. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo. Está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e nas demais plataformas de áudio. Fique com a gente. Renata Maris, bom, as restrições orçamentárias pegaram em cheio a nossa ciência, o nosso desenvolvimento de conhecimento. Primeira coisa, vamos colocar em perspectiva. Como é que está essa situação? Está faltando dinheiro para pesquisa científica no Brasil, isso é inegável. Só nesse ano, se a gente for olhar o ano de 2019, a CAPES, que é a fundação ligada ao MEC, responsável pelo fomento da pós-graduação no Brasil, a CAPES cortou 11.800 bolsas de pesquisa, né, bolsas de pós-graduação. São bolsas que seriam disponibilizadas, né, e que deixaram de ser disponibilizadas. Havia estudantes, por exemplo, em meados do ano, havia estudantes que já tinham sido selecionados nos editais, que estavam esperando a bolsa, já tinham se programado a vida, o projeto que iria desenvolver e etc. E esse incentivo foi cortado. No CNPq, por exemplo, não houve cortes de bolsas, né, cortes efetivamente, mas há uma ameaça, há uma coisa até mais grave talvez, que é uma ameaça do não pagamento mais de todas as cerca de 80 mil bolsas que hoje o CNPq disponibiliza, né? Então, os pesquisadores já vêm chamando esse fenômeno de um apagão na ciência. Agora, Renata, a gente está falando aí de vários tipos de bolsistas, né? Desde aquele que desenvolve ciência de ponta até o bolsista de ensino médio que pode receber uma bolsa a partir de R$100. Exatamente. O CNPq, por exemplo, que é essa agência que ela tem bolsas de iniciação científica, então você tem uma parcela de bolsas voltadas, uma parcela pequena voltadas para alunos do ensino médio, você tem uma parcela considerável voltadas para alunos de graduação, você tem as bolsas de mestrado, doutorado, as bolsas produtividade, que são bolsas oferecidas para pesquisadores de alto nível, pesquisadores que já têm uma trajetória na ciência, na academia. Então, assim, a gente está falando de um todo da ciência, né? Só para a gente contextualizar aqui com os números da reportagem, a maioria, 55% das bolsas do CNPq são de iniciação científica, de graduação e um pouquinho ali para o ensino médio, que são bolsas de valor baixo, né, de R$100 a R$400, depois 20% do total para mestrado e doutorado, ali entre R$1.500 e R$2.500, e 20% bolsa de produtividade. E aí tem uma pequena parcela que são realmente aquelas bolsas de pós-doutorado, apoio técnico, que tem um valor aí um pouco maior, né, Renata? Isso, exato. Inclusive, o CNPq, ele oferece bolsas no exterior, né? Então, essas bolsas são as bolsas mais caras, são consideradas as bolsas mais caras do CNPq, porque se paga em dólar ou na moeda do país, mas são num valor muito pequeno, em quantidade. Menos de 1% das bolsas hoje são essas bolsas no exterior. Embora o valor delas, né, o orçamento, né, que elas demandam seja maior, porque elas têm um valor maior. A gente poderia dar um exemplo de
pesquisa científica importante que pode ser prejudicada pela falta de dinheiro? Existe uma pesquisa, por exemplo, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que estuda arbovírus, zika, chikungunya, quer dizer, são vírus que impactam a saúde pública do Brasil muito fortemente. E o laboratório de virologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que descobriu inclusive o vírus Maiaro, circulando no estado do Rio de Janeiro, eles têm uma pesquisa interessante para mapear áreas que já podem ser áreas endêmicas dentro do Rio de Janeiro para esse vírus Maiaro. Então é um exemplo de pesquisa que, segundo os próprios pesquisadores, caso os bolsistas do CNPq sejam retirados da pesquisa, não possam mais ficar porque perderam as bolsas, é uma pesquisa que para. São pesquisas que vão afetar a vida das pessoas diretamente, né? São pesquisas muito interessantes e muito em linha avançada já. Por exemplo, aqui na Universidade de Brasília, é um grupo de engenharia junto com o pessoal da biologia, eles desenvolveram um equipamento que foi batizado com o nome RAFA, um equipamento para tratamento de feridas nos pés de pessoas diabéticas. Então, há 7 anos, esse grupo pesquisa, eles começaram lá na pesquisa básica, quando eles ficam analisando as células, as moléculas, as substâncias. Então, eles começaram a pesquisa, desenvolveram uma máquina, já fizeram ensaios em animais, em ratos, em células. Atualmente, esse estudo está na última fase clínica com humanos, tem 80 pacientes sendo acompanhados, né, 80 participantes da pesquisa, 80 pessoas que têm esse problema de saúde. A universidade já tem tratativas com o Ministério da Saúde para uma possível incorporação desse equipamento, dessa máquina portátil no SUS, mas com a interrupção das bolsas, a professora Marcela Lemos, doutora em biologia, é uma das coordenadoras dessa pesquisa na UNB, e ela nos contou desse temor, né, de que uma pesquisa em fase tão avançada seja agora paralisada ou impactada negativamente. Nós estamos em uma fase em que a gente precisa de investigar algumas questões que há necessidade de recurso para que o projeto tenha um andamento e siga para uma possível comercialização. Para o ano que vem, o que os cientistas e a comunidade científica podem esperar? Bom, para o ano que vem, o panorama é bem pessimista, porque o orçamento, a proposta de orçamento que o governo mandou para o Congresso, falando da CAPES, prevê para a CAPES 2,2 bi. Isso é cerca de metade do orçamento que foi autorizado neste ano. Então, assim, a gente mostrou numa matéria ontem que com esse dinheiro o próprio governo já prevê que vai poder custear 47 mil bolsas de pós-graduação. Isso é metade das 92 mil que hoje são custeadas. Então, assim, perder pela metade o número de bolsas. O orçamento global do CNPq para 2020 ele não muda muito em relação a esse ano, mas houve um acréscimo no valor destinado a bolsas de pesquisa, sai mais ou menos de 784 milhões, que foi o autorizado este ano, para 975 milhões, cerca de 975 milhões, só que o dinheiro para o fomento, que é uma outra rubrica que o CNPq tem, ele cai muito. E esse fomento ajuda a custear exatamente o quê? O fomento ajuda a custear os insumos, os reagentes, os equipamentos. Então, é um recurso também fundamental para a pesquisa. Haveria um outro mecanismo para tornar mais estabilizado esse dinheiro? Maltic, o que o governo vem falando, o ministro da Educação costuma falar muito isso, e os secretários, é que as universidades, né, a pesquisa precisa se aliar à iniciativa privada, precisa buscar recursos em fundos privados, precisa buscar parceiros nas indústrias. Então, assim, o governo aposta nisso, mas como uma retórica, porque a gente sabe que não tem tanto apoio assim da iniciativa privada, mas, de fato, nesse montante de cortes,
né, nessa quantidade de bolsas diminuídas, nessa quantidade de recursos diminuídos, não há iniciativa privada que vá dar conta de repor isso, né? O professor Amilcar Tanuri, por exemplo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele faz uma comparação bem interessante para demonstrar como os bolsistas são imprescindíveis na pesquisa no Brasil. Nos Estados Unidos, você recebe uma verba e você contrata as pessoas, os pós-doutorandos, né, para tocar, e técnicos para tocar a sua pesquisa. No Brasil, a gente depende muito do sistema de pós-graduação e das bolsas que são dadas pelo CNPq e pela CAPES. Quem não recebeu o dinheiro da Bolsa esse ano vai receber depois, quando houver recursos, ou fica a fundo perdido? O que dizer para esses bolsistas que podem deixar de receber já a partir do próximo mês? O governo ainda não deu uma explicação clara do que pode ocorrer. O Ministério da Ciência e Tecnologia admite que, se não houver uma recomposição, não haverá mais dinheiro. E nós estamos trabalhando agora nessa expectativa e, no final das contas, isso é a cargo do Ministério da Economia. Não explica como vai se dar isso, né? Se de fato realmente as pessoas vão ficar sem receber, ou se o orçamento do ano que vem vai poder recompor esses 4 meses para trás. Enfim, não tem uma explicação clara sobre isso. O CNPq, o Ministério da Ciência e Tecnologia, precisa de 330 milhões para conseguir pagar essas bolsas até o final do ano. O que a gente sabe, apurando aqui, conversando com as pessoas, com as fontes, é que eles vão dar, e já existe uma diretriz para, no caso de um quadro caótico, para dar preferência para as bolsas no exterior, porque eles sabem que a situação dessas pessoas é muito mais difícil. A pessoa está fora do país, muito provavelmente dependendo dessa bolsa para sobreviver, em cidades caras. Então, internamente, no CNPq, já um plano de voo que, no caso de um colapso, de fato não ter dinheiro para pagar essas bolsas, dá uma prioridade para o pagamento, para o que for possível pagar, remanejar recurso para essas bolsas no exterior. Renata Marís, muito obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Bom, agora que a Renata Marís já deu pra gente um panorama dos cortes nas bolsas científicas no Brasil, a gente convidou o colunista Antônio Góes para falar um pouquinho do impacto disso na educação. Tudo bem, Góes? Bem-vindo. Muito obrigado, prazer falar com vocês. Bom, a gente já pode falar que esses cortes nas bolsas de iniciação científica, bolsas de mestrado, de doutorado, implica numa fuga de cérebros de gente que poderia estar aqui contribuindo no Brasil e que prefere ir para o exterior? O que parece mais grave é um efeito imediato nas próprias pesquisas. Né? Assim, um grupo de pesquisa não se faz de uma hora da noite para o dia. Né? Assim, você tem um professor titular, que é o responsável pela pesquisa, provavelmente esse professor está vinculado a uma universidade pública, então ele tem dedicação exclusiva, o salário dele não vai ser afetado, né? O salário base dele não vai ser afetado, mas um grupo de pesquisa é formado por um monte de pesquisadores, né? Assim, por alunos, por estudantes que contribuem. Então, assim, essa dinâmica, ela sim afeta, o corte afeta demais essa dinâmica das pesquisas e ela potencializa, ela aumenta ainda mais as chances desse perfil de aluno, muitas vezes jovens talentosos, de terem que recorrer ao exterior para poder desenvolverem sua capacidade, né, intelectual, de pesquisa. Né? Então isso agrava um problema que ainda não é perceptível em estatística, assim, acho que ainda não estamos vendo um fenômeno parecido com o de outros países latinos que já vivenciaram, mas ele potencializa demais esse risco. O quanto que isso pode afetar também a nossa capacidade de concorrer com outros países no desenvolvimento de novas tecnologias, de novos produtos, novos materiais, por conta desse tipo de situação? Olha, assim, no curto prazo é uma tragédia, né? Assim, ninguém duvida que no curto prazo é uma tragédia.
se houver retomada do crescimento econômico, se houver desse governo uma disposição mais clara, assim, esse não é um governo que tem dado tão sinais claros de apoio à ciência, né? Tem declarações ali do ministro da Ciência e Tecnologia, mas às vezes a relação do governo com o campo da educação é muito conflituosa. Então, assim, mas num cenário assim se a gente tiver uma retomada econômica com capacidade de investimento e uma decisão política de poupar e de realmente investir, talvez a gente tenha, o estrago seja menor, né? Assim, o problema é que a gente já vem num cenário desde 2014, 2015... Universidades públicas federais e estaduais aqui de São Paulo devem receber menos dinheiro este ano para pós-graduação. O corte, né, vem do governo federal e atinge todas as universidades aqui da nossa região. As universidades públicas, que são quem concentra mais de 90% das pesquisas no país, essas universidades têm perdido verba de investimento. A verba de manutenção de salários está sendo mantida, porque o governo não pode, no caso das federais, né, ele não pode deixar de pagar salário, mas a verba de investimento cada vez cai. Então, assim, isso afeta compra de insumos para a universidade, isso afeta pagamento de bolsas próprias da universidade, condições de produção científica. Então, a gente já está vendo assim, um quadro preocupante nos últimos anos. O investimento em ciência e tecnologia ele é essencial para o desenvolvimento do país. Então, assim, agora não é um efeito de curto prazo, assim, demora você ter, em algumas áreas, você já vê que o Brasil tem excelência. Por exemplo, o exemplo talvez mais citado é o da Embrapa, né? O que seria a agricultura, o que seria o agronegócio brasileiro hoje, sem o investimento pesado em pesquisas da Embrapa. Não é porque o Brasil tem terras abundantes que o Brasil é uma potência agrícola. É porque o Brasil tem terras, mas teve muito investimento em ciência. Investimento em ciência e tecnologia não vai dar resultado amanhã nem depois de amanhã. É algo que você colhe no longo prazo. Aliás, como em geral é a educação. É possível um modelo diferente, Góes? Por exemplo, com um recurso privado? Você acha que esse modelo funcionaria aqui no Brasil? Olha, é um pouco da proposta do Futuris, né, o programa do MEC. Possível se você entender o setor privado como complementar, né? Assim, agora, se você achar que o setor privado no Brasil vai substituir o poder público ou vai ter um volume maior do que o poder público, é ilusão. Não é 90% da pesquisa científica brasileira é feita em universidades públicas, sobre as regras das universidades públicas. E o Brasil não tem uma tradição de investimento do setor privado em pesquisa como tem outras universidades do mundo. E mesmo assim, esse é um dado que no debate sobre o futuro se falaram muito, né? Vários especialistas lembraram de um dado que é importante da gente lembrar. As universidades privadas americanas de excelência recebem muito dinheiro público. O setor privado não vai substituir o papel do governo, está muito claro, mesmo entre aqueles que, por exemplo, têm uma visão mais otimista ou mais positiva do programa apresentado pelo MEC. Agora, o governo federal não tem mágica a fazer. O recurso é pequeno e tem uma série de despesas. Você vê alguma solução para garantir os recursos da pesquisa nesse cenário de crescimento bastante lento da economia? Olha, assim, no cenário de baixo crescimento da economia, de fato não tem muita mágica a fazer, né? Assim, o que tem agora, ao mesmo tempo, enquanto sociedade a gente tem que estar sempre questionando as escolhas. A gente olha para o orçamento, assim, a gente gostaria que fosse preservado mais o investimento em educação, investimento em saúde. Então, assim, a gente sempre se pergunta, claro que cada área vai dizer por que vai cortar na minha área e não em outra área. Mas se tem uma área que deveria ser prioritária, é educação e saúde. E mais do que isso também, assim, o que eu acho que esse governo peca muito é que você não consegue construir relação de confiança. Uma coisa é você ter um governo que diga: eu vou investir em ciência e tecnologia, podem confiar em mim, o momento agora tá difícil, mas a gente vai atravessar esse momento e depois eu retomo. Então você tem mais confiança, né? A gente estava discutindo aqui se
se poderia ocasionar fuga de cérebro ou não. Se o setor acadêmico tivesse mais garantia de que esse governo, retomada a economia, retomado o crescimento econômico, ia voltar com financiamento, ia voltar a uma situação mais favorável, então você avalia. Agora, o problema é uma questão de confiança. Você precisa confiar que depois, assim, é realmente uma crise passageira e depois vamos retomar. E isso não tem. O setor acadêmico brasileiro não tem confiança num governo que vive dando sinais hostis à educação. Antônio Góes, muito obrigada pela participação. Até a próxima. Valeu, Antônio. Um abraço. Abraço. E antes de encerrar o programa de hoje, vamos falar de uma série especial que terá o seu primeiro episódio nesta quarta-feira. Negra Voz contará a história negra do Brasil. Olá, eu sou o Tiago Rogero. Este é o primeiro episódio do Negra Voz Podcast. Nesse primeiro episódio, o repórter Tiago Rogero traz uma entrevista inédita com Dona Ruth de Souza, primeira atriz brasileira indicada a um prêmio internacional de cinema, que nos deixou há poucas semanas, no dia 28 de julho, aos 98 anos. Acontece o seguinte, que muita gente também fez maldade. Chegaram a dizer que o Sérgio botava rolha no nariz porque era nariz de negro. O episódio também conta a história de Rodrigo França, de 41 anos, ator, diretor e roteirista, que tem lotado salas de teatro pelo país, com peças como Contos Negreiros do Brasil e Oboró, Masculinidades Negras. Eu sempre questionei esse lugar de ser o único negro no rolê. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ao Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@globo.com.br. Quer saber mais? Entre em oglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação e a edição ficaram por conta do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.